Olá, sejam bem-vindos ao Conexão Futura. O mês de janeiro marca a luta contra a hanseníase, uma doença infecto-contagiosa causada por uma bactéria e transmitida pelas vias aéreas. O Brasil possui um programa nacional de combate à hanseníase, mas ainda se destaca mundialmente de maneira negativa no número de casos da doença. Em 2015, foram quase 29 mil novos diagnósticos. E pior do que a própria doença é o preconceito que ainda insiste em acompanhá-la. Vamos conversar sobre o assunto agora no Conexão Futura e comigo no estúdio estão Célio Marques, que é ex-paciente de hanseníase, a Ana Krivoshine, que é médica e mestre em saúde pública, e Sandra Durães, que é dermatologista da Sociedade Brasileira de Dermatologia e coordenadora do ambulatório de hanseníase do Hospital Universitário Antônio Pedro, aqui no Rio de Janeiro. Olá a todos, muito bem-vindos. Sandra, o que é afinal hanseníase e quais são os sintomas da doença? Bom, a hanseníase, como você disse, é uma doença infecto-contagiosa causada por uma bactéria que ela tem uma afinidade maior pela pele e pelos nervos. Então, em 100% dos casos, ela atinge os nossos nervos periféricos. Ela não ataca o sistema nervoso central, ela ataca os nervos periféricos. Daí é que vem todo o estigma e toda a gravidade da hanseníase. Porque o tratamento que atualmente é altamente eficaz, ele é incapaz de reverter o dano neural. Por isso que o diagnóstico precoce é fundamental para o controle da doença. Quer dizer, quanto mais cedo diagnosticar, menos consequências você vai ter para o paciente. Exatamente. Então, clinicamente, o paciente pode apresentar. Isso vai depender muito da resistência do paciente. A maior parte da população, a maior parte de nós somos resistentes à doença. Então, um pequeno percentual de pessoas adoece em contato com a bactéria. E desse pequeno percentual que adoece, a forma como que ele vai manifestar a doença vai depender do grau de imunidade que ele tem em relação à doença. Então, isso pode variar de manchas brancas, manchas vermelhas, que a gente chama de infiltrações, inchaços da pele, caroços na pele. E, além disso, isso pode estar acompanhado de dormência na mancha, que é uma coisa muito característica da doença, já que atinge o nervo periférico, as terminações nervosas, mas também pode acontecer de atingir exclusivamente, num pequeno percentual de casos, apenas os nervos periféricos e os pacientes apresentarem apenas dormências nos pés e nas mãos sem qualquer mancha nesse local. E isso é uma queixa bastante frequente, inclusive de outras doenças. Por isso que esses pacientes são os que mais nos preocupam, porque eles tendem a ter o diagnóstico mais tardio. O Célio, que está aqui no programa com a gente, foi esse seu caso, né, Célio? Isso. Você teve o diagnóstico da hanseníase aos 20 anos, mas durante mais de um ano você teve um tratamento para uma outra doença, né? É verdade. Foi tratado como um reumatismo, né? Que na verdade eu estava doente e os médicos deram o diagnóstico como reumatismo. Você sentia essas dores que a Sandra colocava pra gente. Isso, constantemente, e a dormência também constantemente. E aí você procurou um médico, foi ao posto de saúde, como é que foi esse processo? Me encaminharam para uma clínica de ortopedia, né? E particular. E lá fiz esse acompanhamento e depois que me encaminharam para um posto de saúde, onde deram o diagnóstico era hanseníase. E aí você, nesse momento, passou a utilizar um outro tratamento? Isso, aí foi tomar a medicação específica para a doença, né? A gente vai conversar um pouquinho mais com o Célio ao longo do programa para saber como é que é o tratamento hoje em dia. Hoje em dia o Célio também faz parte de uma organização que presta assistência a pacientes de hanseníase, mas eu quero conversar com a Ana, que está aqui com a gente, Ana, porque no último dia 31 de janeiro, o Ministério da Saúde apontou uma redução de mais de 34% no número de novos casos no Brasil na última década. Então, em 2006, esse número é de mais de 43 mil pacientes com hanseníase e hoje, em 2015, são de 23, para 14 mil pacientes. Quer dizer, uma queda de quase 35%. Mas, mesmo assim, o Brasil tem muitos pacientes com hanseníase e o número de diagnósticos por ano ainda é bastante alto. Por que o Brasil não consegue controlar a doença, Ana? Na verdade, a hanseníase ela pertence ao grupo das doenças negligenciadas. São doenças que acometem uma população de baixa renda, em locais mais pobres, né, do território nacional. E daí o que acontece? São pessoas com menos resistência, né, às doenças
E a hanseníase, apesar de ser uma doença contagiosa que necessita um contato íntimo e prolongado para que se contraia a doença, já foi encontrada em crianças, em bebês de 7 meses de vida, né? Então, isso é um fato bastante grave que comove, né, não só ao médico que está atendendo, mas também a toda a população brasileira, que é uma doença medieval que ainda não foi erradicada. O Brasil ainda ocupa o primeiro lugar no mundo em número de casos relativos. Só perde para a Índia em número de casos absolutos da doença, porque a população da Índia é bem maior que a nossa. Quer dizer, então a gente, assim como a Índia, o Brasil tem uma população que ainda vive em condições de pobreza, sem saneamento básico, sem acesso à saúde de qualidade. Essas questões que estão diretamente ligadas aos casos de hanseníase. Agora, quando você diz, Ana, esse contato prolongado, o que a medicina caracteriza como prolongado? Porque você falando, quando a gente fala, percebe, um bebê de 7 meses, 7 meses, para mim, que sou leiga no assunto, significa um contato prolongado, por exemplo, com uma mãe ou uma cuidadora que possa ter a doença. Sim, exatamente. Assim, você não tem o nexo causal com o que causou, de quem você pegou aquela doença, que é uma doença transmissível. Então, muitas vezes você, apesar de que na saúde pública a gente faz a busca ativa, procura identificar e tratar todos esses contatos com aquela pessoa que teve o diagnóstico, nem sempre a gente consegue identificar o transmissor da doença. Ana, a Sandra trouxe para a gente um gráfico que eu queria colocar na tela para puxar o gancho, então, ainda sobre o número de casos no Brasil. Esse gráfico, Ana, ele fala, então, de taxas de prevalência e taxas de detecção, né? A gente percebe que a taxa de prevalência, que é aí a linha vermelha, ela tem uma queda bastante acentuada. E a taxa de detecção, ela tem uma queda, mas ainda são números muito altos. É isso mesmo? Por que a gente tem, então, uma prevalência caindo, mas a detecção ainda alta da doença? O que significa isso? Sandra, por favor. Significa que a prevalência caiu muito no início da década de 90, porque houve uma mudança no tratamento. Então, o tratamento antigo, na qual o paciente grave ficava 5 anos em tratamento e o paciente com menos carga bacilar fazia apenas 2 anos de tratamento, atualmente, o paciente que tem uma carga bacilar alta faz 1 ano de tratamento e o que tem uma carga bacilar menor faz apenas 6 meses de tratamento. Então, com isso, o número de pacientes no registro ativo caiu muito logo no início, né? Mas a detecção continuava alta, porque a incidência da doença continuava. A tendência de queda é visível, né? De 20 para 10, mas isso não nos deixa tranquilos, porque a hanseníase, ela tem uma prevalência oculta. Por que acontece isso? Essa bactéria tem uma característica muito peculiar, que ela é um bacilo lento, então se multiplica lentamente. O tempo de incubação da doença é um dos mais lentos que existe. Então, você pode ter um contato com o paciente bacilífero e demorar de 3 a 10 anos para manifestar a doença. Então, os doentes que estão doentes agora, que foram detectados, existe toda uma população de contatos de pessoas que tiveram contato com essas pessoas que vão adoecer daqui a 10 anos. Por isso que nós devemos ficar muito atentos, ainda porque nas situações de controle da doença, em que ela começa a ser eliminada, as pessoas ficam menos atentas à hanseníase, os médicos, né, a população de uma forma geral. E com isso, nos lugares, no Brasil, como a gente pode ver depois naquele outro gráfico, a distribuição da doença não é igual em todo o território nacional. Então, nos lugares onde a gente tem menos doença, os pacientes são detectados com um grau de incapacidade mais alto. Ou seja, o diagnóstico já é mais tardio. Quer dizer, a doença já está num nível mais alto, é isso, Ana? Que isso significa? Você percebe como se você tivesse já aquela população sob controle, então você dá uma relaxada na busca ativa, nessa campanha, né, efetiva, voltada para a hanseníase. E se volta para outras necessidades mais imediatas, né, como as arboviroses que estão aí, né? E, de fato, como você deixa de priorizar em dados momentos essa doença, as doenças que já são negligenciadas até, você tem quando encontra casos já mais avançados da doença, pessoas com sequelas de grau de incapacidade avançados.
já sequeladas. E provavelmente em áreas que não têm acesso ao tratamento adequado. Não, também. até áreas de acesso ao tratamento, mas talvez por vamos dizer, por essa não priorização naquela busca pela doença, nessa campanha voltada para essa doença, para a hanseníase, entende? Entendo. Agora, tem uma questão ligada a isso também, a doença, acho que foi a Ana que citou, né, uma doença medieval que a gente não consegue controlar, e aí ainda tem muita questão do preconceito ligado à hanseníase, né? Sem dúvida. Célio, você percebeu isso quando você foi diagnosticado? Como é que foi a reação até mesmo do corpo médico, né, das pessoas que fizeram parte aí do seu tratamento em relação à hanseníase? Senti um preconceito muito grande dos profissionais de saúde. Quando eu cheguei, passei pela parte de enfermagem, né? Mandaram esperar no corredor, que ia ser chamado na sala para ser atendido pelo médico. E quando eu fui entrar na sala, o médico impediu que eu entrasse na sala. Com o ventilador ligado atrás das costas, entendeu? E aí eu perguntando a ele, doutor, sou o paciente. Não vou entrar você não entra na sala não, que eu posso ficar doente igual você. E aí ele, nesse caso, atendeu você aonde? Atendeu, só conversou que era para mim tomar o remédio e voltar para a equipe de enfermagem, que ia passar maiores orientações. Quer dizer, esse caso do Célio, o Célio tinha 20 anos na época, já tem um pouco mais de 30 anos, né, que o Célio foi diagnosticado com a doença. Ana, Sandra, a gente pode dizer que ainda o profissional de saúde não sabe lidar com a hanseníase, ou a gente teve aí ao longo desses 30 anos um avanço na preparação desse profissional, principalmente no sistema público de saúde? Eu acho que a gente não pode negar que houve um avanço, né? Mas ainda temos muito para avançar. Realmente existe aí uma parcela de médicos que não tem muito contato com a hanseníase. Nos últimos anos, com a instalação da multidrogoterapia, o que foi feito foi um planejamento de descentralização do atendimento. Historicamente, o dermatologista sempre foi o médico mais ligado à doença porque se manifestava na pele. Atualmente, o tratamento é feito em muitas unidades de saúde e, com isso, os dermatologistas sempre fazem uma capacitação desses profissionais, que muitas vezes na graduação não têm oportunidade de ver nenhum paciente, porque a doença está em queda. Então, na graduação eles não veem nenhum paciente e quando vão atuar na atenção básica, necessitam de uma capacitação. Mas aí entra a questão da gestão, né? A questão do governo e do Estado. Como a atenção básica não é efetivamente ainda uma prioridade real, ela só é uma prioridade de fachada, né? Então, o que acontece? Que muitas vezes existe uma grande rodízio, uma rotatividade das equipes de atenção básica. Então, a gente capacita esse ano os profissionais, ano que vem a gente tem que, de novo, a cada ano, fazer esse trabalho. É um trabalho exaustivo que a gente tem feito, mas a gente tem que continuar fazendo, porque os dados mostram que nós não podemos ficar tranquilos ainda. E, Ana, essa questão que a Sandra colocou, né, somada ainda à questão do preconceito, com certeza acaba atrapalhando, de uma certa forma, o tratamento dos pacientes. De fato, assim, por falta de conhecimento ou por falta de capacitação, como a doutora Sandra mesma falou, esses profissionais, eles passam desapercebidos pela doença, né? Ou quando existe o diagnóstico, ainda, infelizmente, por ignorância ou por falta de campanhas de saúde, de educação em saúde, a família fica completamente assustada e se afasta da pessoa, abandona o familiar. E o familiar, às vezes, também, por preconceito dele mesmo em relação à doença que ele adquiriu, ele vai se tratar longe de casa, porque os vizinhos podem descobrir, porque a família pode saber que ele está com hanseníase, por causa de todo esse preconceito que ainda gira em torno dessa doença, né? Uma própria falta de informação da população. Por desinformação, porque a doença tem cura, o tratamento é gratuito, ele dura de 6 meses a 1 ano, depende, né, da forma que você adquiriu. O tratamento é totalmente gratuito em qualquer posto de saúde. Qualquer posto de saúde, o tratamento é gratuito. Uma vez iniciado o tratamento, você não transmite mais a doença, né? Você pode levar uma vida perfeitamente normal, só tem que ir lá uma vez, né, por mês, tomar, ou nem isso, né, doutora? Alguns pacientes são bem conscientes e preparados e bem informados. E, enfim,
vida normal. Quer dizer, então, quanto antes for diagnosticado e quanto mais rápido o tratamento for iniciado, menores são as sequelas para o paciente. Célio, com o tratamento efetuado, quais são as sequelas que a hanseníase deixou em você? Você acredita que se tivesse sido diagnosticado logo naquele primeiro momento em que procurou esse profissional mal informado, vamos chamar assim, sobre a hanseníase, poderia ter evitado algumas sequelas? Sim, muitas. Eu tenho muitas sequelas da hanseníase, né? E se eu tivesse no primeiro momento esse diagnóstico correto, certamente acho que praticamente 70% das sequelas não teria aparecido, né? Quais são as sequelas que você teve, Célio? Eu tenho um atrofiamento do dedo das mãos, dedo dos pés, eu tenho uma perda de uma visão e tenho uma diminuição de uma audição. Eu tive queda das pálpebras, entendeu? Sobrancelha. E aquela perda de força, né, no corpo, né, em andar, não posso fazer caminhada muito longa, nem pegar determinados pesos. O meu corpo, parte do corpo, né, não aguenta. Um cansaço, né? Quer dizer, a gente pode dizer, Sandra, que mesmo curada, a doença ainda traz problemas graves para o paciente. Então é preciso também um acompanhamento. Sem dúvida. É difícil a gente falar em cura para uma pessoa como o Célio, que teve muitas sequelas da doença. Mas o que eu posso dizer é que o tratamento é altamente eficaz, né, em eliminar a carga bacilar. Esse doente passa a não ser mais contagiante. 15 dias após o tratamento, ele não é mais contagiante. Então, para a família, para a comunidade, o que passou, passou. Não tem sentido separar nada do paciente, separar a roupa, separar de casa, né? Isso não tem mais sentido nenhum. Mas o que passou, os doentes que tiveram contato até aquele momento, eles devem passar por uma vigilância em saúde, que é um exame físico, dermatológico, neurológico. Eles devem fazer uso da vacina BCG, que é recomendada para todos os contatos de hanseníase. Essa vacina BCG, ela não é totalmente específica, é utilizada também na tuberculose, que é uma doença prima da hanseníase. E assim como na tuberculose, ela não impede da pessoa ter a doença, ela ajuda a pessoa a não ter as formas mais graves da doença. Então a chance de alguém que tem a BCG ter uma forma grave é menor. Então, por isso é que ela é feita, porque no momento é a única vacina que nós temos disponível. Como vocês colocaram, o tratamento começa, então, dura em média 6 meses a 1 ano? Não, as formas multibacilares, o tratamento é 1 ano. E as formas falcibacilares, quer dizer, com menos bacilos, menos contagiantes, 6 meses. Bom, gente, falando agora sobre políticas públicas, desde 2013 o Ministério da Saúde realiza a campanha nacional de hanseníase, verminoses e tracoma nas escolas públicas de todo o país. O objetivo é esclarecer sobre a cura, ensinar a se proteger e auxiliar na identificação de sinais e sintomas para que o tratamento contra a doença seja iniciado o mais cedo possível, caso o diagnóstico seja confirmado. A 4ª edição da campanha iniciou em agosto de 2016 e será realizada até o dia 17 de abril deste ano. Mais informações você encontra no site portalsaude.saude.gov.br. Falando então sobre essa campanha nacional, Ana, Sandra, por favor, como é que vocês avaliam então esse programa de combate à hanseníase no Brasil? Então, como eu disse, tem havido avanços, mas a gente precisa avançar mais ainda, né? Essa campanha, nesses últimos 3 anos, se focou principalmente nas crianças, né? Pegando um gancho no que a Ana falou, uma criança de 7 meses que apresenta hanseníase é um sinal de que a carga bacilar naquela comunidade está muito intensa, porque, como eu disse, um período de incubação tão longo necessário para a doença, em média, de 3 a 10 anos, e uma criança de 7 meses já adoeceu, é porque a carga bacilar na comunidade está alta. Crianças adoecendo é um sinal de que a endemia está fora de controle. Então, a partir de um caso infantil, né, nós vamos atrás dos adultos que possivelmente tem algum adulto com doença em contato com aquela criança. Então, nos últimos anos, a campanha tem se focado basicamente nas crianças. Agora, Ana, para além da questão da saúde pública, a gente tem também a questão, como falamos ao longo do programa, do saneamento básico, acesso ao saneamento, questões ligadas, então, a outras demandas da nossa população. Pegando esse gancho, Ana, como é que a gente pode, por exemplo, a gente está, acabamos de sair do mês de janeiro, um mês que marca a luta, mundialmente, não só no Brasil, contra a hanseníase, e a gente pouco ouve falar
falar sobre esse assunto na mídia, a gente pouco vê campanha nas ruas e principalmente pouca política pública que tem o foco, então, nessa questão. Bom, a gente tem que aplaudir, né, a iniciativa do governo em relação à campanha das escolas, né, para hanseníase, verminose e tracomonas, porque, na verdade, as crianças servem muito de multiplicadores, né, da educação em saúde. Elas vão chegar em casa, elas vão conversar com o pai, com a mãe, com seus parentes, né? Ah, você tem uma mancha aqui e tal. Isso é bem interessante, que a criança sempre ela consegue mobilizar, né, os sentimentos e os corações. E em relação à saúde pública, né, a gente tem trabalhado no sentido de melhorar o saneamento básico da população. A gente passou por esse processo aí das Olimpíadas que foi bem interessante nesse aspecto, conseguiu levar o desenvolvimento a áreas assim bastante desprovidas de saneamento básico, enfim. Mas é preciso mais, muito mais. Eu acredito que nós temos quando a gente levar essa conversa para o interior, né? Fugindo aqui dos grandes centros que receberam os grandes eventos, a gente tem municípios aí. Existe um desafio nacional, né, em relação a isso. E o Brasil é um país de grande extensão que a gente tem muito trabalho pela frente. Talvez seja interessante até falar também que, obviamente, como já foi dito aqui por todos vocês, a gente sabe que a hanseníase é uma doença da pobreza, mas nós estamos num país endêmico, então, a rigor, todos nós estamos expostos. Eu já tive pacientes engenheiros, já tive pacientes médicos, né? Não são a maioria, mas todos estão expostos. Agora, a gente já está caminhando aí, infelizmente, para o fim da nossa conversa, então eu quero falar com o Célio. Célio, na época você conheceu a Mohan, né, que é um movimento aí de assistência aos pacientes com hanseníase. Qual foi a importância dessa organização para você? E hoje você atua na Mohan, qual é o trabalho que vocês desenvolvem? O Mohan para mim foi assim, tudo de bom, né? Que no primeiro momento me ajudou ali, orientou, passou a informação correta para mim o que era a doença, e eu acabei captando essas informações, botei em prática, saber mais o que é a doença e ajudar outras pessoas também, né? Da informação certa e correta. E ter esse contato, Célio, também compartilhar experiências, né? Isso. Com outras pessoas, ver que a gente não está sozinho é importante também para o paciente. É muito bom. Começa pela família, né? A família é fundamental. E depois ter essa visão que, independente da pessoa ter a doença, é um ser humano igual a outra pessoa. Pode levar uma vida normal, trabalhar, estudar, né? Que quanto mais cedo fazer o tratamento, mais cedo vem a cura, sem sequela. Que o importante é isso, é a pessoa fazer o tratamento. Não importa se ela está com sequela ou não, é fazer o tratamento para não transmitir a doença para outras pessoas. Muito bom. Vou aproveitar então esse gancho para colocar aí na tela, para você que está em casa, o site do Mohan. Está aí para você. É uma entidade sem fins lucrativos que apoia então pacientes e familiares de pessoas, pacientes familiares, perdão, que têm aí contato com a hanseníase. Está aí na tela para você, mohan.org.br. Já que eu estou na internet, eu vou para o site do Ministério da Saúde. Aqui você pode encontrar mais informações sobre hanseníase e outras doenças negligenciadas ou não. Então aqui você encontra mais informações e pode acessar também as questões ligadas, como falamos aqui ao longo do programa, da campanha nacional de luta contra a hanseníase. Bom, infelizmente eu preciso encerrar a nossa conversa. Eu queria agradecer a presença de vocês, foi super importante. Acho que a gente conseguiu levar esse papo para quem está em casa, nos assistindo também, e chamar a atenção para o combate à hanseníase. Muito obrigada. Eu só queria falar então sobre o trabalho voluntário. O Mohan é um trabalho voluntário, totalmente voluntário. Eu também sou voluntária. E quem quiser se tornar voluntário, essa linha. Tem o nosso telefone, que é o 08000 26 2001. 08000 26 2001. De segunda a sexta-feira, de 8 até às 17 horas. Tem sempre alguém lá para orientar, tirar as dúvidas, tá? Muito bacana. Tá, então na tela é nacional? Nacional. Muito bom. Então tá ótimo, gente. Dado o recado, eu me despeço de vocês. Lembrando que Conexão Futura vai ao ar de segunda a sexta na tela da TV, mas a gente se encontra sempre, quando você quiser, no futuraplay.org. Um beijo e até a próxima. Tchau!